Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nilmar W. Agradecer a participação de todo mundo e mais uma diquinha aí de QGIS, geoprocessamento, Python GIS para vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do software QGIS, né? Como que a gente realiza o mosaico e compressão de grandes arquivos, né? Como que a gente consegue fazer isso? A gente tem uma situação, vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho alguns dados, né, da ESA World Cover aqui. Esses dados da ESA, se eu somar aqui eles dão 500 e poucos megas, tá? São cenas que a gente tem na nossa área. Quando eu realizei pelo método tradicional, né, o merge desses rasters, eu cheguei e aplicando uma compressão, tá? Mesmo pelo método tradicional, quando eu venho aqui em raster, miscelânea, merge, eu tenho um local aqui que eu consigo definir uma alta compressão para ele e definir como valor byte. Mesmo seguindo esse procedimento, eu tive uma situação onde o processamento demorou muito tempo, tá? Demorou cerca de 15 a 20 minutos aí para executar esse processamento dessas imagens, né? São essas aqui. E além disso, além de ter demorado todo esse período, ele me gerou um arquivo de 3.3 gigas. Tá? Então a ideia do vídeo de hoje é mostrar que a gente pode fazer uma etapinha a mais aí, que pode, além de acelerar o processo, diminuir bastante o tamanho do arquivo e não diminuir a qualidade. Então vamos lá. Para a gente fazer esse procedimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um raster virtual. Então vem aqui em raster, miscelânea e construir um raster virtual. Beleza, venho aqui, coloco meus arquivos de entrada, seleciono todos eles, são os que estão aqui na minha aba de camadas mesmo. Aí eu vou descendo aqui e não preciso preencher nenhum outro parâmetro, tá? E eu vou criar um raster virtual temporário mesmo, não preciso gerar um dado de raster virtual. Então boto para executar, rapidinho ele já me gerou aqui um arquivo virtual. Se eu desabilitar a visualização das camadas e colocar ele, eu já tenho aqui, né, a construção do meu raster virtual, né, um suposto merge virtual aí dos meus dados. E agora o que que eu faço? Agora eu preciso transformar esse cara no arquivo físico. Só que para eu transformar esse cara no arquivo físico, eu vou usar uma ferramenta que chama Translate, tá? Então eu vou vir aqui em raster, conversão, Translate, converter formato. Então eu venho aqui, meu arquivo de entrada é o arquivo virtual. Vou descer um pouquinho em Profile, vou colocar alta compressão. E aqui a gente vai colocar um parâmetro de compressão chamado LZW, maiúsculo, tá? Então é isso que a gente vai colocar aqui. Descendo um pouquinho, output data type, vamos colocar como byte, porque eu sei que meus dados ali eles não vão superar, né, o valor de byte, então não vai comprimir meus dados, não vou perder aí informação do meu raster. Isso diminui também o tamanho no final. E vou colocar aqui para salvar agora de fato, né, um arquivo físico. Então antes eu tinha colocado o merge aqui, que me gerou 3.3 GB, eu vou chamar esse cara de merge compress, tá? Só para a gente comparar eles depois. Boto para executar e ele vai começar o processo de execução. A primeira coisa aqui que a gente já identifica, se vocês forem fazer o teste aí, é que quando realiza o outro processo, né, o merge, ele fica lendo, demora muito tempo para ele começar a escrever o dado, né? Começar a dar andamento na barra ali, né? De 10%, 20%, 30%. Então, como eu falei, durou cerca de 15 a 20 minutos para terminar todo o processo. E aqui a gente já vê uma evolução muito maior, né? Já vê um andamento muito maior do dado. Lembrando que essas cenas que eu estou trabalhando são cenas que cobrem o Paraná inteiro. Então é um dado bem grande, né? Não é um dado pequeno aí, não é um pedacinho que a gente está trabalhando. Olhando aqui já está em 70% e seguindo no processo. E a gente quer também ver a informação final, se eu vou perder de fato qualidade no dado, né? Na hora que eu realizei essa compressão. E também verificar se o tamanho do arquivo vai ficar menor ou não. Chegando aqui a 97%, a gente já vai poder ver o resultado. Está aqui o resultado. Então eu tenho o merge, né? E o virtual por baixo aqui, tá? São os dois arquivos que eu tenho. Então quando eu aproximo um pouco aqui, vou ver aqui eu tenho o merge e o arquivo virtual. Eu não tenho diferença aqui significativa no dado.
tá? Então a gente consegue ver isso, tá? Uma outra coisa interessante é que se a gente comparar esse merge que a gente realizou, deixa eu tirar o virtual aqui agora, tá? Na verdade eu vou só tirar a visualização e vou jogar o outro merge que eu tinha feito no outro processo. Aqui também a gente tem pouca diferença, tá? Olha lá. A gente não consegue ver tanta diferença na visualização do meu dado. Então a gente vê aí que a gente não perdeu tanta qualidade aí na visualização final da nossa informação. E o mais importante, né? E quando eu tenho o merge aqui com 3.3 GB, que é o primeiro teste que eu fiz, quando eu uso o outro, está com 439 MB. Então a gente diminuiu bastante o tamanho do dado. Isso é muito interessante para a gente na hora que a gente está trabalhando aí com grandes áreas, com uma quantidade muito grande de tamanho de informação. Beleza, gente? A diquinha de hoje é essa. Só queria dar mais um recadinho. Lá na Udemy tem os cursos que eu lancei, são 4 cursos que tem lá, o pessoal tem perguntado. Então tem o primeiro curso que é Aprenda Geoprocessamento com QGIS, que a gente trabalha só com as ferramentas dentro do software QGIS. Aí tem Iniciando com Python GIS, que a gente trabalha fora do QGIS e começa a mexer com Python ali, usa o JupyterLab e tudo mais. Integrando QGIS com PostgreSQL, então começa a mexer com banco, trabalhar com banco de dados PostgreSQL mais a extensão espacial Postgres. E aumentando produtividade com PyQGIS, né? Que a gente começa a mexer com PyQGIS aí e tentar automatizar alguns processos. Os cursos foram criados nessa ordem, tá? Para as pessoas irem aprendendo e desenvolvendo conforme vão fazendo cada etapa do curso. Quem tiver interesse é só entrar no meu perfil lá na Udemy e pode procurar pelos cursos que é bem bacana, vale a pena, tá? E um custo-benefício bem legal. Tranquilo? Até a próxima, galera. Se vemos aí. Falou, tchau, tchau.